Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre com vocês aqui sobre interfaces conversacionais e chatbots, tá? Vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Dialogflow. Primeiramente, eu agradeço todo mundo aí pela participação no evento, um evento bem bacana que a CT está proporcionando, tá? A palestra, as perguntas vão ser gerenciadas ali através do slide, tá? Então, durante a palestra, fiquem à vontade de fazer a pergunta. Tem ali o código do slide, que é Scientific Tech Summit. Tá? Então, você abre o slide lá, o slide no seu navegador, coloca esse código, você já vai poder interagir ali com a gente, tá bom? Bom, vou começar aqui a falar sobre interações conversacionais e chatbots. Primeiramente, eu vou me apresentar aqui para vocês. Tá? Meu nome é Vinícius Patrignani, eu trabalho como Product Engineer Master na CT, tá? Mais especificamente no time Solutions Office, que é um time que trabalha mais com a parte de inovação e produtos, ok? Bacharelado em Ciência da Computação, pós-graduado em Engenharia de Software, tá? Mais foco em SOA. E aí tá alguns Master Skills meus aí que eu gosto aí de praticar nas minhas horas vagas, né? Bom, hora vaga também desenvolvo, tá? Também é um hobby meu também em casa. Gosto muito de jogar tênis de mesa, praticar vôlei, arte marcial, música e, claro, né, como todo nerd, Star Wars, né, uma fã de carteirinha, tá? Aí já tem alguns contatos meus, tá? Eu vou também deixar esses contatos aí visível para vocês também no último slide da apresentação, ok? Então, Twitter, LinkedIn e por e-mail, tá bom? Então fiquem à vontade aí de entrar em contato comigo também depois aí pós apresentação, ok? Bom, começar aqui falando um pouquinho sobre interfaces conversacionais. Eu vou falar um pouco. A ideia aqui é fazer um overview bem básico sobre interfaces conversacionais, mas vai ser mais conceitual, vou dar alguns exemplos, ok? E falar um pouquinho o que são interfaces conversacionais, né? Uma definição, tá? Uma definição que procurei algumas na internet, mas essa foi a que saiu internamente aqui do meu ser aqui, né? Mas assim, é uma definição bem simples, tá? Interfaces conversacionais proporcionam interação de forma eficiente entre partes distintas, como uma conversa por meio de texto, voz ou imagens, tá? Então, você vai ver que a primeira parte, né, dessa definição, na verdade, simplesmente é uma parte de definição de interfaces em si só, né? Ou seja, proporcionar uma interação, né, de forma eficiente, né, de alguma forma para um usuário, e entre partes distintas, né, no caso, as pessoas que estão no chat seu, né, numa conversa, pode ser 2, 3, 4, um grupo, né, inteiro, e texto, voz e imagens, porque, né, nos nossos comunicadores a gente usa muito essas maneiras de comunicar, né, seja WhatsApp, seja Facebook, etc. Ok? E agora eu vou falar um pouquinho sobre características, né, algumas características aí principais de interfaces conversacionais. E uma coisa principal aí, né, muita gente confunde, né, interface conversacional com chatbot, né? As duas coisas não são sinônimos, elas não tem nada a ver efetivamente, né? Na verdade, chatbot ele trabalha por trás de uma interface conversacional, né? Então ele é uma persona automatizada por um software, tá? Basicamente. E ele depende de uma interface conversacional para chegar no seu usuário, né? Para interagir com alguém. Então a interface conversacional, na verdade, é o meio por onde o usuário vai chegar no seu chatbot, tá? Então não confundam as duas coisas, tá? Então você pode ter uma interface conversacional que não tenha suporte ao chatbot, somente pessoas reais. E um chatbot, ele vai depender de uma interface conversacional, ok? Então isso é uma confusão que muita gente faz, e eu ouço às vezes, né, as pessoas falarem que chatbot, interface conversacional é uma maneira cool de chamar chatbot, mas não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Outra coisa, característica, aspecto, ou user experience, parecer, né, tem uma conversa, o formato de um chat, né? Então isso daí é muito importante na interface conversacional, porque o próprio nome diz, né? A ideia é você proporcionar uma experiência de conversa, né, dentro dessa sua interface. Por exemplo,
no caso o WhatsApp, que é o mais comum aqui no Brasil, Facebook, que é o mais comum de ser usado nos Estados Unidos, aí a gente tem alguns outros, né, Viber, tem o Telegram também, né, que também é bem conhecido, acho que em termos de comparativo, né, ele tá aí atrás do WhatsApp. Geralmente quando acontece um problema no WhatsApp no Brasil, o pessoal corre pro Telegram, né, então o WhatsApp infelizmente ainda não tem chatbot, né, ainda não está disponível, né, desenvolvimento de chatbots para WhatsApp, mas para essas outras todas que eu falei, você consegue desenvolver chatbots para elas. E elas têm essas características, né, de poder conversar por imagem, texto, voz, inclusive, tá? Outra coisa, como eu falei, diferentes formas de interação, né? Então, as interfaces conversacionais, normalmente, elas nunca vão ter uma forma única de interação. Nunca vai ser somente texto, ou somente áudio, ou somente imagens, links, etc. Mesmo porque você tem que atender diversos públicos, diversas necessidades desses públicos, tá? Somente porque, assim como qualquer interface, né, seja web, seja mobile, você também tem que preocupar também na parte de acessibilidade. Então, se você somente prover uma forma de interação por texto, deficientes visuais vão ter um problema quanto a isso, né? Lógico, né, você tem os sistemas operacionais, etc., que conseguem fazer leitura de tela, etc. Mas, muitas vezes, a forma de conversa por áudio é mais efetiva. Então, é bem importante você prover formas de interação diferenciadas, né, para o seu público. Então, isso é uma coisa bem interessante de a gente ter em mente, tá? Ok? Outra coisa, ter personalidade e ser coerente. Ou seja, se você está criando uma interface conversacional para o seu produto, né, seja para um banco, seja para uma transportadora, seja para um e-commerce ou suporte, então é ideal que a sua interface conversacional fale diretamente com o seu produto, né? Ou seja, ela tem uma personalidade, uma user experience, uma user interface que remeta ao seu produto, né? Para ser chamativo, né? Ou seja, o seu usuário acessou a sua app, que tem a sua interface conversacional ali, e ele vai claramente identificar que aquela app ela é do produto X, Y ou Z, né? Então é muito importante também ser coerente, né? Ou seja, se você tem um produto que o público dele é um público mais de business, né? Então um pouco mais sério, então talvez você tenha que ser coerente em prover uma interface que provê esse ambiente, né, mais sério para o seu usuário, ou então ser mais extrovertido, então a sua interface pode também passar essa sensação para o usuário. Isso daí ajuda também até a direcionar a forma de que você vai estar interagindo com o seu usuário, né? Então o ambiente também ajuda nesse sentido, tá? E feedbacks, né, são importantes, né? Se você está digitando um texto, se você enviou um texto, se a outra pessoa do outro lado, que está remota, está digitando o texto, está me enviando uma mensagem, ter esses feedbacks na interface sua, é interessante para o usuário não ficar esperando alguma coisa e achar que a mensagem dele não foi enviada, que, sei lá, ele de repente até está offline, ou então caiu a conexão dele, e às vezes fica esperando uma resposta, às vezes ele espera isso de uma forma urgente. Então, feedbacks são importantes, e visuais e sonoros, né? Até pelo mesmo fato que eu já falei de acessibilidade, ok? Bom, alguns exemplos, né, de umas interfaces conversacionais aí que eu peguei. Vocês vão ver que esses exemplos, alguns são conceituais, não são reais, e um deles, ele é real, é uma app real ali, que eu não vou pôr nomes aqui efetivamente, mas são alguns exemplos, tá? Bom, isso aí é um conceito de uma interface conversacional para compras de passagem aérea. É bem interessante. Você vai lá, fala assim, o destino que você quer, ela pega um searcher, né, que é o Skyscanner, depois você selecionou a opção, ele já põe na conversa a empresa que é responsável pela venda do ingresso. Você pode comprar diretamente pela interface, né, pôr o seu cartão de crédito, etc.
e aí ter a sua passagem comprada. Então é uma interação bem rica, você pode ver que mesmo sendo um formato de uma conversa, você consegue ter informações de um modo bem interessante. Tá? É um conceito bem legal que eu vi num site e eu gostei bastante da ideia. Tá? Tem um outro bem legal também que é para compra de óculos de sol. Então a pessoa entra lá, fala que quer um óculos de sol, ele já adiciona a marca responsável pelo aquele óculos, pelo modelo, você pode ter uma visualização 3D dele, você pode inclusive, se quiser, testar, usando de repente no seu mobile lá, aqueles conceitos de realidade aumentada, né? Olha que legal, isso é bem bacana. E comprar pelo próprio aplicativo também, né? Outro conceito interessante, né? Você usa vários recursos do device para poder prover uma experiência rica aí para o usuário, tá? Então, isso é uma interface conversacional, independente se quem está do outro lado é um bot ou uma pessoa que está respondendo pelas mensagens do usuário. Ok? E uma outra aqui que é um caso real, que é uma app de notícias, né? Que na verdade ela provê uma interface onde você entra com... Ela é uma interface guiada, né? Você não consegue digitar textos efetivamente. Ele te dá opções de textos para você clicar e enviar para esse bot, né? E como você vai tendo essas opções, né? Que nem está aqui embaixo, né? Então tem essas opções aqui embaixo. Então, conforme você vai selecionando, ele vai te dando algumas respostas. E aqui é legal também que também se seu dispositivo suporta, por exemplo, realidade aumentada, ele dá uma opção de você visualizar o modelo referente àquele artigo em realidade aumentada, etc. É bem interessante também, tá? Esse conceito, essa ideia. Bom, agora falando um pouquinho sobre chatbots e também vou entrar aí em relação à ferramenta da Dialogflow. Tá? Vou falar um pouquinho dela também, mas eu também quero puxar antes um pouco o conceito de chatbots com vocês, tá? Bom, assim como interfaces conversacionais, aqui temos algumas características para chatbots, beleza? Bom, alguns tipos mais comuns que a gente vê em chatbot. Baseado em regras ou baseado em comandos, tá? Então, aí você pode ter na parte de regras, identificar as intenções do usuário durante a conversa, o usuário vai mandando uma mensagem, identificar essas intenções por palavras-chave ou expressões regulares, tá? Então, é uma forma de você criar um chatbot para poder identificar o que você precisa responder, né, para o seu usuário, dado uma mensagem que ele envia para você, tá? Então, esse é uma forma de você criar um chatbot. E outro, uma forma baseada em comandos, né? Na verdade, você simplesmente escreve palavras-chaves, né? Assim como a gente faz num terminal, né? Que a gente dá um dir ou ls, né? Para listar arquivos no diretório e etc. Esse baseado em comandos, você tem algumas interfaces de chat que suportam isso, por exemplo, o Slack, o Telegram, por exemplo. Então você consegue criar comandos, e esses comandos vão executar algumas ações no seu chatbot e ele vai responder o que precisa ser respondido para aquele comando, né? É um outro meio bem comum também para chatbots mais diretos, né? Mais utilitários, vamos dizer assim. E aí os que estão mais na moda, né, hoje em dia, que é os baseados em inteligência artificial, tá? Bom, estou falando de dois tipos mais comuns, mas eles podem ter intersecções, tá? Você pode ter chatbots que eles são baseados em regras e comandos, mas também tem inteligência artificial, né? Não é que um vive sem o outro, né? Não, muitas vezes você tem um mix aí, né? Chatbots com os dois tipos aí bem presentes. Mas normalmente você vai ter mais um do que outro, tá? Então, o baseado em inteligência artificial, né? Você tem aí o uso de NLU e NLP. Então, NLU, Natural Language Understanding, ou seja, entendimento sobre linguagem natural, e o NLP, que é o Natural Language Processing, que o NLU ele é um subtópico dentro do NLP, tá? É que alguns bots eles vão somente fazer a parte de entendimento da linguagem natural, que ele se baseia em entender
fazer uma análise sintática e semântica, né, da frase que está sendo colocada ali pelo seu usuário. Então ele consegue separar verbos, nomes, pronomes, artigos, etc., para, né, para que você consiga tratar essas informações e prover uma resposta para o usuário. O NLP, ele é, como eu falei, né, ele é um superset do NLU, ele tem algumas coisas ali, né, que podem ser características de um NLP, que é reconhecimento de voz, tá? Processamento e reconhecimento de voz, a própria linguagem natural, o entendimento da linguagem natural, e também alguns, na maioria dos casos, né, não é uma regra efetivamente, mas também tem a geração também de respostas, né, para o seu usuário, por exemplo. Tá, também usa também, é um subset, né, um subtópico aí do NLP, tá ok? Outra coisa, análise de sentimentos, também é bem comum ser utilizado, análise de sentimentos, quando você tem um chat que interage na parte de atendimento ao usuário, né? Quando você tem que é bom você saber se o usuário está aflito, se ele está ansioso, se ele está bravo, né, por algum motivo, né, com o seu produto. Então, o análise de sentimento às vezes pode ajudar bastante nisso, né? Se você prover uma resposta um pouco mais direcionada àquele sentimento do usuário naquele momento, tá? Então, isso daí é um item importante em muitos casos de chatbots. Processamento de imagens também, dependendo do seu chatbot, você pode querer receber uma imagem do seu usuário, analisar ela e dar uma resposta em cima dessa imagem. Então, alguns chatbots aí podem usar essa característica também, e é um item bem interessante também, tá? E outra coisa, quando a gente fala de chatbots baseado em AI, né, inteligência artificial, uma coisa muito importante também é o treinamento desse bot, né? Então você passa a ter necessidade de treinar o seu bot com frases, com sentenças que o seu usuário pode entrar e interagir com o seu bot, para que ele consiga cada vez mais ter o melhor entendimento do que o usuário está querendo dizer e até qual a intenção dele naquele ponto da conversa, daquele diálogo, tá? Isso vai ser importante para você prover uma resposta direcionada, né, para o usuário, uma resposta mais assertiva, né? Então, e é uma evolução contínua, né? Então, esse treinamento normalmente nunca morre, né? Não deveria morrer, né? Você vai estar sempre fazendo com que o seu bot sempre esteja aprendendo com as interações, tá? E isso daí é muito importante, tá, num bot, quando se usa, né, inteligência artificial. Aí você tem a parte de analytics, tá? Então sempre tá analisando todos os dados que estão sendo imputados durante a conversa. Então isso daí é muito importante num bot, porque vai te dar insights do que o usuário está buscando no seu bot, ou se você está respondendo o que você deveria responder, se ele não está caindo num fluxo que não deveria cair dentro da conversa. Então isso é muito importante, tá? Então é bem legal que o seu bot já nasça, né, com um analytics no mercado. Você tem alguns, né, players que fazem analytics, um que é do Google, por exemplo, é o Chatbase, tá? Eu vou deixar depois um link no final, na apresentação tem uma série de links ali, aí vocês vão conseguir acessar essas informações de forma mais fácil. Mas o Chatbase é um deles que você consegue usar, tem alguns outros players aí, tá? E gerenciamento de contexto, né? Então você entender o contexto em que a conversa está no momento de um diálogo é importante, tá? Para você conseguir linkar informações e poder dar respostas de uma forma mais rica, mais assertiva para o usuário. Falando um pouco mais sobre contexto, eu vou até falar por um exemplo aqui, né, de contexto. Então imagine que a gente tem um cenário que é uma pizzaria, tá? Cenário básico, né? Qualquer chatbot você vai ver ter um cenário de pizzaria, é o mais comum, tá? Imagine que eu tenho umas entidades ali, pizza, né, que é onde eu tenho os tipos de pizza que eu trabalho. Eu tenho o tamanho da pizza, pode ser tamanho da pizza e também da bebida, né? Então a entidade tamanho eu posso usar para várias
subentidade, ou várias entidades, né, referente a várias entidades no meu produto. Na verdade, se eu peço uma pizza grande, é uma pizza grande. Se eu peço uma bebida grande, pode ser uma bebida de 2 litros, que é a maior que eu trabalho no meu estabelecimento, né? Então, entidade bebida e entidade cliente. Normalmente são as entidades que minha pizzaria vai trabalhar na maior maioria dos casos. E as intenções, né? Quais as intenções possíveis do usuário? As mais comuns, né? Eu abrir um pedido, né? Abrir um pedido de pizza, ou um pedido de bebida até somente, né? Se o cliente desejar. O cliente conseguir se identificar, escolher uma pizza, escolher uma bebida. Tá? São as intenções mais comuns. Então, começando um diálogo, o cliente me liga, o pizzaiolo lá, o atendente chega lá, boa noite, pizzaria Seu Mário, em que posso ajudar? Então, isso daí já é uma primeira interação, né? Tipo uma mensagem de boas-vindas ali, né? Da sua pizzaria. Então o cliente pode ir lá, olá, eu gostaria de abrir um pedido de pizza. Nesse momento, quando ele falar essa intenção, abrir pedido, nesse ponto, mentalmente, a gente já fala assim, opa, estou num contexto de um pedido, né? Então isso daí você já cria um link, né? Internamente, né? Sem falar de chatbot, mesmo interação entre pessoas, né? Você já cria um link, fala assim, opa, o cara está querendo abrir um pedido, vamos lá. Então, uma coisa comum é você pedir de repente o nome da pessoa. Então isso vai fazer com que você direcione o usuário a responder aquela pergunta, né? Então qual que é o nome? Vinícius. Beleza, meu nome é Vinícius, estou pedindo uma pizza. Então eu já linkei né? Opa, eu tenho um pedido para o Vinícius. Então por isso que eu sinalizei que você tem aí, né? O Vinícius sendo uma entidade cliente, né? Eu já identifiquei, dada a intenção, eu sei que eu estou buscando saber quem é o cliente. Outro ponto, né? Legal, vamos para o próximo passo. Qual que é o pedido? O meu pedido é uma pizza grande de pepperoni, né? Então, quando eu fiz o pedido, né, aqui, né, eu deixei aberto se é de pizza ou se poderia ser bebida. No caso, a minha intenção identificou que é pizza dado o sabor da pizza, né? Porque eu não tenho uma bebida de pepperoni. Então, se eu tenho um sabor de pepperoni, normalmente o cara pediu alguma coisa de pepperoni e tem a palavra pizza, normalmente eu vou associar isso a um pedido de pizza, né? E a palavra grande me proporcionou aí saber qual o tamanho da pizza, né? Então, eu associei essas duas entidades, né, a essas palavras-chave aqui, né? Pepperoni e o grande. Ok? Próximo passo, beleza, no teu pedido gostaria de alguma bebida, então estou direcionando para tentar entender se ele quer alguma coisa a mais ali no pedido. Então no caso, ele falou, quero uma bebida grande, né, o Guaraná de 2 litros, né, eu poderia associar ele com grande dentro da minha entidade de tamanho, e a palavra Guaraná, que é, no caso, o sabor da bebida que ele está pedindo. Tá? Se eu não indicasse o contexto, ou seja, se eu não falasse para ele qual a bebida que você quer, e ele somente respondesse grande, eu poderia facilmente confundir isso com uma pizza, né? Então o contexto é importante para isso, para você conseguir associar, né, esses valores, né? Você conseguir fazer essas associações e falar assim, beleza, a bebida é grande e a pizza poderia ser média, por exemplo, né? Então o contexto também ajuda você a linkar as informações. Tá? Beleza, perfeito, pedido feito e nada mais. Então esse é um exemplo bem simples aí de uma interação baseada em contextos e um diálogo baseado em contextos, tá? Isso daqui também é muito importante num bot, tá? Muito importante. E agora falando um pouquinho sobre o Dialogflow, que é uma ferramenta do Google. Na verdade, ela é agora do Google, né? Ela não era. Então, o Google adquiriu essa empresa, né, que antigamente chamava API AI, e agora, recentemente, mudou para Dialogflow. Ela foi adquirida pelo Google no segundo semestre de 2016, e não se sabe o valor que o Google pagou pela empresa, mas se sabe que deve ter sido em torno de 8,6 milhões, que é o que ela estava valendo no mercado na época. Tá? Pode ser que tenha sido menos, pode ser que tenha sido mais, então a gente não sabe o valor ainda exato. O que ela é? Uma ferramenta de NLP, basicamente, com algumas ressalvas, mas ela atende bem o processamento de linguagem natural. Então, o foco dela, identificar intenções, extrair entidades, utilizando machine learning. Tá?
Então ele usa o NLU para identificar as intenções, extrair as entidades de uma sentença, etc. Tá? Então isso daí é uma coisa bem importante. E lógico, né? É aí onde você tem o trabalho aí na ferramenta de treiná-la, né? A ferramenta para ela poder identificar as intenções com mais exatidão e conseguir extrair as entidades. Que são entidades, são parâmetros, né, que você quer identificar dentro de uma frase do usuário, que nem eu dei o exemplo anterior, por exemplo, a pizza, o sabor da pizza, né, a bebida, qual que é o sabor da bebida, qual que é o tamanho da pizza. Então são entidades, né, o próprio cliente, né, o nome do cliente, ou se fosse pedir endereço, telefone, são entidades que eu preciso saber, né, durante a minha conversa para poder efetivar de repente o pedido, né? Pensa nisso como se fosse uma página web, onde você vai lá, seleciona o sabor, seleciona o tipo da bebida, o tamanho. Então são parâmetros, né, que eu preciso ter para efetivar o pedido, ok? Gerenciar contextos é uma coisa bem legal que o API, ou melhor, Dialogflow possibilita. Você ele mesmo consegue gerenciar contextos. Normalmente, muitas ferramentas que você tem aí de diálogos, né, de conversas, eles não têm esse gerenciamento de contexto embutido, né? O Dialogflow, você consegue fazer esse gerenciamento, que é uma coisa bem legal. Ele também consegue gerenciar respostas para as intenções, então conforme você vai cadastrando intenções de usuário, você consegue já colocar lá respostas estáticas, né? E inclusive outros tipos de respostas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas você consegue já meio que cadastrar respostas associadas às intenções do usuário. Tá? Também é outra coisa que algumas ferramentas não proporcionam esse tipo de coisa. Algumas no mercado proporcionam, né? Você consegue já definir já as respostas na própria ferramenta. E consegue integrar com diferentes tipos de plataforma de chat, ou seja, diretamente com ele, com alguns cliques ali, você consegue já fazer com que o seu chatbot criado dentro da Dialogflow consiga já se conectar no Facebook, no Telegram, etc. Tá? Você consegue extrair também métricas de Analytics, tá? Ele tem um básico ali de Analytics, que você consegue já extrair direto na ferramenta, tá? E ele também se conecta com aquele Chatbase que eu comentei anteriormente, tá? As duas ferramentas são do Google, né? O Chatbase também é do Google. E ele é free, era totalmente free até poucas semanas, mas agora eles adicionaram um plano Enterprise Beta. Ainda não está muito claro, tá? Nesse plano Enterprise, qual que são os limites, né? Da onde que eu saio do Free e entro no Enterprise. Então ainda tem, como tá um beta, ainda provavelmente vai surgir aí algumas novidades relacionadas a isso logo, em breve. Tá? Então é um ponto aí interessante, tá bom? Vamos lá. Aí falando um pouquinho sobre alguns modelos arquiteturais, chatbot, mais focado na ferramenta que eu estou falando para vocês aqui, que é o Dialogflow, tá? Então, quando você vai construir um chatbot para o Dialogflow, qual que são os modelos mais comuns aí de você ver, né? No caso, baseado nas features que ele proporciona para você, tá? Então, um bem simples, que é somente utilizando ele, nada mais, né? Que é você configura nele as suas intenções, as entidades, e você já nele mesmo usa a parte de integração com os clientes de chat, como Viber, Facebook, Skype, ou Twitter, e tem alguns outros lá que ele suporta, tá? Então é o mais simples, tá? Forma de interação de você criar um chatbot dentro do Dialogflow, ok? Outra forma, né, utilizando webhooks. Então esses webhooks nada mais são do que algum serviço, alguma API exposta pelo um serviço publicado na nuvem ou em algum servidor que tenha uma URL pública, né? Então o Dialogflow consegue se conectar a esse seu serviço para obter as respostas para serem enviadas para os clientes de chat, tá? Então você consegue adicionar aí uma inteligência no seu chatbot, né? Conseguir tratar melhor as informações que o Dialogflow fez o parser, né? Ou seja, que ele extraiu daquela frase do seu usuário. Você recebe essas informações mastigadas, né, na sua API, e você provê uma resposta para o Dialogflow, para ele redirecionar essa resposta para o seu cliente de chat, tá? Mas tem algumas coisas aí que são limitantes, né? Ou seja, tem esse modelo, é um modelo bem simples, mas você tem que se preocupar, né, na hora de dar a resposta. Para qual cliente de chat você está dando a resposta? Se é pelo Viber, se é pelo Facebook, pelo Slack,
ou pelo Skype, ou pelo Twitter, você tem que prover a mensagem num formato que consiga ser apresentada para esses clientes, né? Então, isso daí é um ponto importante, tá? Então, quando a Dialogflow chama o seu webhook, né, a sua API, ele provê uma informação falando assim, ó, essa mensagem do usuário, ele veio através do Facebook, por exemplo. Então, você consegue ir lá no seu webhook, lá, tratar isso e responder de uma forma customizada para ele mandar para o seu cliente. E ele também tem algumas limitações, né, e umas características, né? Então, esse webhook, ele chama através de uma requisição do tipo POST, tá? Então, seu API tem sido do tipo POST, e ele vem um body com um JSON com as informações que ele extraiu da mensagem do usuário. E você tem alguns limites aí que você tem que se preocupar, né, em termos de performance nesse webhook. Então ele tem que responder em até 5 segundos, senão o Dialogflow ele corta a comunicação, tá? Então tem uma SLA aí de performance aí, relacionada ao seu webhook. E você só pode responder uma mensagem de até 64K. Tá? Então isso daí é uma coisa importante também, tá? Isso tem em mente. Beleza. Vamos lá. Outro bem comum também é utilizando um back-end, ou pode ser também uma API, no caso, mas basicamente você vai desenvolver uma app, publicar ela em algum serviço na nuvem, seja falando assim da plataforma do Google, seja no Guy, seja em Docker, seja VM, o que for, os Cloud Function. Então você publica isso, você vai ter que se preocupar, né, no caso de se conectar aos clientes de chat. Isso é bom e é ruim, porque na verdade você acaba ganhando mais possibilidades, né, de clientes de chat, inclusive algum customizado seu, uma interface conversacional sua, né, da sua própria aplicação. E também você consegue abranger outros clientes de chat que, por exemplo, o Dialogflow não abrangeria, não conseguiria se conectar ou integrar dentro da plataforma. Então, ele é um modelo mais robusto, né? Uma aplicação, de repente, mais enterprise, que precisa alcançar públicos de formas diferentes, etc. Tá? E nisso, né, você faz a interação com o Dialogflow. Então, você recebe a mensagem do usuário, você pode até tratar isso previamente, antes de mandar para o Dialogflow, né? Você pode, de repente, ter aquele modelo híbrido, né, baseado em regras ou comandos, e chamar o Dialogflow se for necessário. E o Dialogflow vai processar aquilo, extrair as entidades, a intenção, vai retornar para você, e você faz esse tratamento da forma que for mais conveniente, né, para a sua aplicação, para o seu bot. Tá? Então esse é um modelo bem mais robusto, né? Você consegue ter mais controle sobre o fluxo da conversa. Inclusive, se você quiser direcionar a conversa para um humano atender, é possível, né, nesse modelo, porque você não necessariamente precisa ficar amarrado ao Dialogflow. Você pode, de repente, receber uma mensagem de usuário, identificar que o usuário está um pouco, né, bravo ou necessitando de uma urgência, e de repente o fluxo que você tem no Dialogflow ali do seu bot não seja o mais ideal, né, para atender aquele usuário naquele momento, e você pode direcionar para uma pessoa, um humano, né, assumir a conversa. Então é um modelo mais robusto. Ok? E aqui algumas opções, né, de frameworks aí, chatbots, que a gente tem no mercado. Algumas delas com algumas ressalvas, mas a maioria delas você vai ver que o suporte é para Node.js, tá? Então JavaScript de linguagem do futuro, né? Para muitos é um bom ponto, alguns não, as pessoas não gostam muito de JavaScript, é compreensível. Mas aí são alguns frameworks, tá, que a gente tem no mercado. O Botkit, ele é um framework, assim, eu vejo ele, do meu ponto de vista, né, é um framework um pouco mais simples, né? Ele é muito bom para você fazer POCs relacionados a chatbot, fazer os primeiros experimentos. Ele agiliza muito, ele já tem também alguns facilitadores para comunicação com alguns clientes de chat, mas se for fazer alguma coisa um pouco mais real, pôr em produção, eu não aconselharia. Aconselharia você partir para alguma outra opção, ou então, de repente, se você quiser seguir com ele, você consegue, porém você vai ter que ter um trabalho maior aí para adaptar ele para um funcionário real aí e colocar em produção. Tá? O Botter, que é também Node, ele é muito similar assim com o Botkit, mas é uma outra opção também. Eu praticamente não usei o Botter, eu cheguei a dar uma olhada nele, mas nunca fiz nada com ele, tá?
eu achei o BotKit um pouco mais simples, mais direto para usar para o meu cenário que eu precisava fazer uma POC, etc. Tem o Microsoft Bot Framework também, é um bem conhecido também no mercado aí. Ele já tem uma robustez um pouquinho maior, ele já é focado mais para você conseguir fazer alguma coisa e colocar em produção, mas ele tem uns poréns, né? Ele é amarrado à plataforma da Microsoft, né? Então, para você criar um bot usando o Bot Framework, você precisa necessariamente ter uma conta na Microsoft. Você vai linkar isso com um serviço na nuvem da Microsoft, no Azure. Então, você fica amarrado um pouquinho à plataforma, tá? E tem uma opção que a gente acabou lá no nosso time construindo, baseado em algumas necessidades e alguns cases que a gente foi fazendo de testes aqui, que é uma opção que a gente criou, que é a plataforma do Abot. Hoje ele tem o framework lá dentro e alguns outros projetos, ele é totalmente open source, tá? Então a gente aqui da CT que iniciou o projeto, mas não é exclusivamente da CT, é da comunidade. Então está aberto aí para quem quiser contribuir e ajudar a gente aí a crescer a plataforma. E ele sim é um projeto que a gente iniciou com o propósito de ele ser focado em você colocar realmente algo em produção. E é focado no desenvolvedor, né? Tem algumas outras ferramentas no mercado que você simplesmente arrasta a caixinha e você faz um bot, né? Mas aqui a gente quis prover uma opção aí mais focada no desenvolvedor, né? Dar poder ao desenvolvedor ali para poder fazer bots mais complexos, mais customizáveis é uma plataforma que a gente começou faz pouco tempo, mas a gente está crescendo bastante ela, tem bastante ideias de tornar ela modular, então a gente conseguir adicionar capacidades, né, ao seu bot com módulos. Tá? Ele também é baseado em Node, tá? JS, e já usa uma versão do Node um pouco mais recente, da 7.10.1 para cima, você já consegue usar o Abot Framework. Também uma coisa legal também que ele tem algumas coisas que facilitam para você criar teste unitário, tá? Do seu bot, coisa que algumas outras plataformas você teria que fazer um pouco mais na mão. Então, bom, se quiser saber mais, só me procurar também, a gente pode bater um papo, e se quiserem contribuir, putz, de muita valia qualquer contribuição, né? A gente está com uma iniciativa aí do nosso time, tem hoje somente 2 pessoas aí envolvidas aí na manutenção, eu e um outro colega meu, o Lucas Polo, que a gente tem contribuído aí com a ferramenta, tá? Bom, basicamente o que eu queria falar para vocês é isso. É uma visão bem superficial, tá? Porque não dá para entrar em muitos detalhes, até sobre o próprio Dialogflow. Se eu for entrar muito detalhes sobre a ferramenta, a gente com certeza 40 minutos não ia ser suficiente, tá? Se alguém quiser saber mais coisas sobre o Dialogflow, entrar em mais detalhes, pode entrar em contato comigo, tá? Eu tô aí tô querendo fazer alguns vídeos aí mais focados na parte técnica, para cada ferramenta, e publicar no YouTube, no canal do YouTube ali, pra gente poder conseguir descer mais detalhes com mais calma, né? Tá ok? E aqui tem alguns links de referências, tá? Então fique à vontade para dar uma olhada nesses links. São links sobre algumas coisas que eu falei aqui, tá? Então tem bastante material aí para olhar. E é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo aí por ter comparecido, né, a essa palestra. E agora estou aberta a responder as perguntas, tá? Então eu vou pegar agora as perguntas que foram feitas pelo Slido e vamos aí conversar. Tá, vamos lá. Gustavo Werneck perguntou: no Dialogflow, como eu posso ver as conversas com os usuários, tipo um log? Então, como eu falei, né, o Dialogflow, ele tem 2 lugares que você consegue usar ali para ter esse tracking de conversas. Que tem um menu dentro dele que chama Analytics, que tem alguns dados assim de quais as intenções foram mais requisitadas nos diálogos, etc. E tem outro lugar que chama Training, lá dentro, outro menu, que você consegue ter esse log mais log da conversa em si, né? Então você consegue saber as frases que o usuário enviou, em quais intenções, né, intentes, né, foram mapeadas aquelas frases e etc. Então,
você consegue ter uma interação bem interessante. Assim, você consegue ter um feedback ali, né, do seu bot, como está sendo a interação com ele através da ferramenta. Mas, sugestão, faça o seu próprio ou, né, dentro da sua aplicação. É legal ter um próprio, de repente, até para você tornar esse log, né, dessas conversas mais rico, né? Talvez seja interessante, tá? Para um cenário, na maioria dos cenários, os cenários mais simples, o que você consegue logar nele já, o que tem nesses dois itens de menu lá, né, na parte de training e analytics, já vai ser bem suficiente, tá? Mais perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Bom, anônimo, o Dialogflow aceita resposta com imagens? Você consegue, tá? Então, dependendo, lógico, né, do cliente, né, que você está conectado a Dialogflow, você tem algumas opções, né, de definir respostas estáticas dentro da ferramenta com imagens, tá? É possível, tá? Mas depende muito de qual, lógico, né, o cliente que está conectado. Se o cliente não suportar a imagem, provavelmente você não vai conseguir mandar uma imagem para o seu cliente, mas ele suporta sim, tá? Mas dentro da ferramenta, ela é bem de forma estática, né? Se você quiser uma coisa mais dinâmica, você teria que partir para um back-end ou então um webhook, ok? Outra pergunta. No Dialogflow, o Google fica monitorando o conteúdo que meus clientes falam, assim como faz nos e-mails? Então, é uma pergunta polêmica. Na verdade, assim, não tem nada... Eu particularmente não vi nada explícito, tá, nas documentações do Dialogflow falando sobre isso, tá? Mas, por ser o Google, é possível que eles usem sim em termos de aperfeiçoamento da própria plataforma, tá? Para a parte de... para várias línguas diferentes, né? Como seja português, inglês, porque hoje o Dialogflow no inglês, ele está muito bem, né? Ele consegue fazer associações de sinônimos de uma forma bem interessante. Para português, por exemplo, ele já não é tão esperto assim ainda, então eles estão evoluindo ainda, né? Então você tem que treinar muito mais ele no português para que você tenha uma resposta mais, vamos dizer assim, assertiva dentro da plataforma, mas eu posso dizer que provavelmente eles devem monitorar sim alguma coisa até para fazer com que a plataforma consiga crescer de forma mais rápida, tá? Mas não me lembro de ter visto nada explícito na documentação falando que eles fazem isso ou não, tá? Mas, né, o Google normalmente tem um histórico aí de usar essas informações para ele estar podendo evoluir as plataformas, né? Seja busca, seja conversa, etc. Assim como ele faz, por exemplo, com o Google Home, né? Tudo que você faz lá é logado no seu histórico, né? Então, provavelmente, tá? Isso aí. Bom, pessoal, obrigado. Agora, continuem aí ligados, vai ter mais palestra na parte da tarde, tá? Se não me engano, volta às 2 horas da tarde. Mas não tem mais uma agora, tá? Então tem mais uma logo em seguida, depois tem uma pausazinha, depois volta de novo. Então fique ligado aí, tem bastante coisa interessante, né? Tem bastante material legal aí pra gente conferir, beleza? Obrigado aí e fique à vontade de entrar em contato caso tenha mais alguma dúvida. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.